Hoje, em nossa aula de Geografia, vamos falar sobre a tecnologia industrial e as transformações demográficas. Vamos lá? A Revolução Industrial não foi apenas uma transformação no modo de produzir mercadorias, mas uma transformação tecnológica e científica que atingiu todas as áreas do conhecimento, sobre as quais a medicina, na diminuição da mortalidade infantil e da população em geral, no controle de epidemias, como por exemplo vacinas contra a varíola. Além disso, muitas famílias aumentaram o número de filhos para ampliar a renda familiar. O ritmo de crescimento populacional no início da história da humanidade foi lento. Natalidade e mortalidade caminhavam na mesma proporção, causadas por fome, epidemias, doenças, más condições de higiene, etc. Foi a partir dos séculos 17 e 18 que o crescimento populacional tornou-se mais acelerado devido à Revolução Industrial. Em 1798, Thomas Robert Malthus, Teoria Malthusiana, escreveu a obra Ensaio sobre o Princípio da População, onde ele afirmava que a população tinha um potencial ilimitado de crescimento, enquanto os alimentos tinham um crescimento limitado. A população crescia em progressão geométrica, 2, 4, 16, 32, enquanto a produção de alimentos crescia em progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Karl Marx refutava as ideias de Malthus, dizendo que o capitalismo era o responsável pela fome e pela miséria, fruto de injustiças sociais e pela má distribuição de riquezas. E para Marx, Malthus subestimava a capacidade da tecnologia em elevar a quantidade de alimentos produzidos no mundo. De fato, a validade desse argumento foi comprovada pela própria história. A fome, que condena quase 1 bilhão de seres humanos nos dias atuais, não se deve à incapacidade da produção de alimentos, e sim da má distribuição dos alimentos produzidos, devido às desigualdades sociais e econômicas. Devido ao processo de urbanização, atendimento médico e hospitalar, acesso à informação e a mudança no papel da mulher, que passou a participar ativamente do mercado de trabalho, a invenção da pílula anticoncepcional em 1960, as taxas de crescimento populacional entraram em declínio, no começo nos países europeus e depois por todos os países desenvolvidos e mais tarde nos países subdesenvolvidos, como por exemplo Brasil, tornando as taxas de mortalidade e natalidade em equilíbrio, determinando taxas de crescimento vegetativo em torno de 0% ao ano e inaugurando uma fase de estabilização demográfica ou implosão demográfica. Agora, vamos rever o que estudamos através de alguns exercícios. Desde o século XIX, as taxas de mortalidade de vários países da Europa começaram a diminuir. Esse processo só chegou aos países subdesenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Essa rápida queda da taxa de mortalidade, alternativa A, foi acompanhada na mesma intensidade pela diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade. Alternativa B, promoveu um forte crescimento populacional que os neomalthusianos denominaram explosão demográfica. Alternativa C, deu início à transição demográfica adotada pela maior parte dos países africanos e asiáticos. Alternativa D, deu início à estabilização da população mundial, que passou a crescer menos desde os anos de 1960. E a alternativa E representou mudanças na estrutura etária da população dos países pobres, que passaram a ter altas porcentagens de velhos. A alternativa correta é a letra B, promoveu um forte crescimento populacional que os neomalthusianos denominaram explosão demográfica. Exercício número 2. As conquistas femininas redefiniram o papel social da mulher. A sua maior participação no mercado de trabalho e, consequentemente, no orçamento doméstico, provocou também uma redefinição de seu papel perante a família. Invalidou-se a visão do homem como chefe da casa nas sociedades modernas.
é consequência do fenômeno citado no texto? Alternativa A, a redução das taxas de natalidade. Alternativa B, o aumento do desemprego. Alternativa C, o aumento da economia informal. Alternativa D, o incremento do subemprego. E alternativa E, a diminuição do desemprego. A alternativa correta é a letra A redução das taxas de natalidade. Lembre-se, a Revolução Industrial não foi apenas uma transformação no modo de produzir mercadorias, mas uma transformação tecnológica e científica que atingiu todas as áreas do conhecimento, entre as quais a medicina, na diminuição da mortalidade infantil e do aumento da expectativa de vida da população em geral e no controle de epidemias e vacinas. Até nossa próxima aula e obrigada!